paz, irmãos, boa tarde, que Deus abençoe a vida de cada um. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra sobre poços que Deus colocou no meu coração. Então Deus falou comigo, já faz um tempo já que Ele tem falado ao meu coração, que existem muitos poços na nossa vida, né? Existem poços que nós acabamos ficando diante deles, e diante dessas situações que são consideradas poços, nós temos que ter posições, nós temos que ter algumas atitudes, né, para que a gente alcance a aprendizagem necessária, para que a gente entenda o que Deus quer com aquele poço na nossa vida, o que Ele quer nos ensinar, o que a gente pode fazer, né, para entender aquilo que a gente está passando, o momento que a gente está passando. A gente está em casa, né, no momento que a gente está em reclusão, não está tendo contato com as pessoas lá fora, né, e é um tempo de meditar, é um tempo de deixar que o Espírito Santo vá trabalhando no nosso coração aquilo que Ele quer, né, aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Então, falando de poços, Deus me deu a palavra em Gênesis capítulo 26, que fala sobre Isaac. Eu não vou ler a mensagem na Bíblia, mas eu fiz as anotações necessárias e vou passando para vocês. Eu espero que realmente isso possa servir de alguma maneira como uma ferramenta, como bênção na vida de quem está me ouvindo, de quem está me vendo. Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Diz que ele enriqueceu até que se tornou muito poderoso. Tão poderoso, tão próspero, que os filisteus passaram a invejá-lo. Com isso, os filisteus passaram a entulhar, né, de terra e entulho mesmo, entulhar os poços, para impedir que Isaac continuasse crescendo, né? E assim é na nossa vida espiritual, quando a gente está no auge, muitas vezes, né, crescendo com Deus, crescendo em graça, crescendo em conhecimento, tendo novas experiências com Deus, quando a gente começa a se sentir próspero, né, em todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes filisteus, né, que são os nossos inimigos, que não são carne, não são sangue, né, são espirituais, né, eles acabam querendo entulhar os nossos poços com pensamentos, com dúvidas, né, com desânimo, com medos, com inseguranças, né, com sentimento de fracasso, com coisas que nos paralisam. E esses poços que a gente antes estava cavando, estava, né, se alimentando ali dele, bebendo deles, eles acabam ficando secos, ficando de lado. E a gente para, né, nos paralisa, a gente para de fazer aquilo que a gente estava fazendo para Deus. Só que Isaac, ele não fez isso, ele não parou. Ele cavou os mesmos poços que estavam entulhados, né? No versículo 18 diz que ele continuou cavando, e até que no versículo 19 ele encontra um poço, né, de águas vivas, né? Acharam ali um poço de águas vivas, e cada poço desentulhado vinham e brigavam por aquele poço. Então ele desentulhava, ele estava determinado a continuar, a prosseguir, a não ser parado, mas surgiam outros opositores, iam lá, entulhavam de novo, ele ia lá, cavava mais, e assim por diante. Me lembra também essa palavra, de uma palavra que Deus me deu essa semana em Jeremias, que Jeremias recebeu uma profecia de Deus contra um povo, né, contra um rei, e Deus mandou ele escrever num rolo, e ele escreveu aquela profecia, que na época era com pena, era muito difícil de ser escrito, não era como hoje a gente pega aqui e escreve páginas e mais páginas, a gente usa as redes sociais, a gente está sempre conseguindo levar a palavra de Deus para as pessoas de alguma maneira, mas naquela época não. E Jeremias preso, escreve, e o moço dele, né, aquele que trabalhava para ele, foi lá entregar para o rei. E o rei estava na beira do fogo e queimou. Não gostou da profecia que recebeu, não concordou, não queria seguir, não queria obedecer, queimou, lançou no fogo, e aquela profecia se perdeu. Só que Deus, né, Jeremias, claro, como ele é profeta das lamentações, deve ter ficado
muito triste, muito decepcionado, muito frustrado com aquilo, né? Eu imagino, assim, se eu tivesse escrito o trabalho que deu, o tempo que ele levou, e de repente tudo aquilo se perdeu no fogo. Mas Deus diz para ele: não, vai e reescreve, escreve tudo de novo, todas as palavras que eu te der. Ainda acrescentou mais algumas e ele foi e reescreveu. Então, assim, Deus, muitas vezes a gente tem os poços entulhados, mas Deus não quer que a gente permaneça com eles entulhados. Ele vai e nos faz prosseguir. Ele vem, né, o Espírito Santo vem no nosso coração, ou através de alguém, ou através de uma palavra, de um louvor, de uma pessoa, né, e faz com que a gente tenha a esperança e desentulhe aquele poço de novo, escreva de novo, né, aquilo que Deus colocou no nosso coração. Porque a palavra de Deus, ela precisa ser cumprida, ela não volta vazia. Então, assim, José também, né, me falou de Isaac e me falou também de José. José também teve um poço na sua vida, né, um poço onde ele foi lançado também por inveja, por ele ter sonhado, por ele ter contado o sonho dele, revelado aos irmãos, os irmãos não aceitando a palavra, né, que veio da boca dele, que foi inspirada por Deus, aquele sonho veio de Deus para ele. Os irmãos não aceitando e invejando ele, lançaram ele no poço. E a gente sabe o que acontece. Ele sai do poço e se torna um grande líder, né, se torna o governador do Egito. Então, do fundo do poço pode brotar água viva, pode brotar sonhos novos e pode brotar perdão e milagres. Passando um pouco adiante, né, isso tudo aconteceu no Velho Testamento. Lá no Novo Testamento, Jesus, o próprio Jesus, vai até um poço. O próprio Jesus fica de frente a uma situação num poço. Só que ali ele encontra uma mulher. Se passou tantos anos e eu estava pensando, será que é o mesmo poço? E eu meditando na palavra, Deus me confirma isso, que é o mesmo poço, o poço de Jacó. O poço de Jacó é o mesmo poço que Jesus fica ali com aquela mulher, com a samaritana. E ela pede para ele: Senhor, me dá um pouco dessa água. E aí Jesus fala para ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Em João, capítulo 4, versículo 6. E no versículo 11, a mulher diz: Senhor, o Senhor não tem com que tirar a água, o poço é fundo, onde posso conseguir essa água viva? Então, assim, a mulher está diante da própria água, né, que é Jesus, da própria água viva, da fonte de águas vivas. Ela está diante do poço e ela tem uma ferramenta nas mãos. Ela fala com Jesus e diz: Senhor, tu não podes tirar essa água porque é muito funda e tu não tem com que tirar. Mas ela tinha uma ferramenta, ela tinha um instrumento que era, né, o balde, né, para lançar lá no fundo daquele poço e tirar a água. E aquele poço, mesmo passado tanto tempo, ainda assim havia água nele, né? Ele era vivo, a água é viva, a água não morre, a água não muda, é a mesma água. A água que ele nos dá se torna em nós uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus fala isso. E ele fala também que para a mulher beber dessa água, ela precisava se consertar. Ele manda ela ir lá, né, chama o teu marido e volta aqui, né? E ela, sabendo que não tinha como fazer aquilo, porque ela não estava vivendo com marido nenhum, ela estava vivendo em pecado, né? Ele fala isso, que ela vai, chame, e aí eles conversam na beira do poço sobre essa questão. Mas se ela realmente, né, entendeu aquilo que Jesus estava falando, ela teria ido lá, teria se consertado e teria voltado, porque a água não se resumia ao poço. A água era o próprio Deus, era o próprio Jesus, né? Ela teria comunhão com Ele, beberia da água dele, da água da vida, se ela se consertasse, se ela resolvesse mudar a atitude dela diante do poço, porque ferramenta ela tinha. Deus nunca nos deixa sem uma ferramenta, né? Ou Ele vai nos dar a pá ali para cavar, para desentulhar tudo, ou Ele vai nos dar o balde se aquele poço já estiver
desentulhado. A sede dela não seria saciada apenas num instante, caso ela teria que mudar as suas atitudes diariamente, né? Eu fiz umas anotações. Você não precisa cavar, né? O poço já está lá. O poço deve ser desentulhado. Você só precisa ter sede e ir até a fonte. A água sempre vai estar disponível. E a fé é o nosso balde. Então, assim, é o nosso principal instrumento, né? Tanto o balde, como a pá, como aquilo que a gente vai usar para tirar a água do poço, é a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Haverá oposição? Haverá, né? Para Jacó foram os irmãos, para Isaac foram os filisteus, e para aquela mulher eram os seus pecados, né? Então sempre vai haver uma oposição, mas a gente tem na mão o poder, né, de decidir o que a gente quer para nossa vida, né? Que a gente quer aquela água e que a gente tem sede, a gente precisa saciar. Se a gente não saciar a água, não saciar a nossa sede, né, nós vamos morrer, nós vamos perecer, nós vamos parar de sonhar, a nossa vida não vai ter sentido. A gente depende dessa água. A água que Jesus dá, ela é uma fonte de vida a jorrar para a vida eterna. A nossa vida não é só aqui, a nossa água que a gente bebe aqui, que sacia o nosso físico, não é só aqui, a gente precisa saciar a nossa alma, né? A nossa alma que é eterna. Então a gente não pode contar com o que a gente está recebendo de Deus hoje para viver aqui na Terra. As nossas necessidades físicas da Terra, a gente tem que pensar lá no alto, né? No amanhã. A gente tem que pensar que aqui a gente vive cerca de 80 anos, mas a eternidade é muito mais do que isso. E a gente sacia a nossa sede aqui, né, buscando dessa água. E o que é essa água? O que é essa água? É o Espírito Santo. Fala aqui que lá em João 7, 37 ao 39, no último dia da festa, no dia mais importante, Jesus levantou-se e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse referindo-se ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam aqueles que nele crescem. Então a fé é a certeza daquilo que a gente não vê, certeza daquilo que a gente crê, daquilo que a gente espera, né? Todo aquele que crê em Deus, em Jesus Cristo, vai receber o dom do Espírito Santo, vai receber essa fonte de água viva. E é isso que a gente tem que buscar. E aí, se vocês puderem procurar aquele louvor, Águas Purificadoras, vai falar exatamente isso, né? Vai complementar um pouquinho essa palavra que Deus trouxe para mim, que eu compartilhei com vocês, tá? Eu espero que realmente vocês não parem de crer, não parem de sonhar, não parem de avançar, desentulhem os poços que forem necessários, né? Deixem tudo para trás, deixem todo o pecado, deixem todo o embaraço e prossigam para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Um grande beijo, fiquem com Deus e fiquem firmes, que Deus é o Senhor da nossa vida, é o Senhor do nosso coração. Amém?